Uma boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui, meus irmãos, para contar uma pequena visão que eu tive, mas muito significante, significativa para nós, no período de descanso do meu trabalho, a gente tem um pequeno comércio aqui por volta de 13 horas. Eu fechei o comércio, e aí eu não quis almoçar, eu preferi descansar um pouquinho para depois almoçar, e aí eu tive essa visão rápida. Quando parece que foi assim real, irmãos? Eu fui tomado assim, tipo vamos dizer assim, uma anestesia, E aí de repente era como se eu estivesse vendo todo o ambiente, todo o comércio, assim, 3D, uma visão geral, E eu vi entrando dois personagens, não vi o rosto deles, sempre de costa. Quando eles viravam de lado assim, parece que tinha uma venda que não tinha como identificar, Eles entraram, dois personagens, rápido, e começaram a vasculhar, E aí eu imaginei esse cara como se fosse realidade, é como se eu tivesse acordado. Daí eu disse, meu Deus, eu vi eles, aí eu percebi, no meu discernimento, que eram dois ladrões que tinham invadido o comércio, para pegar alguma coisa, para roubar. E aí eu fiquei pensando, eles foram no caixa e puxou as gavetas, tinha dinheiro, mas não pegaram. E aí eles veio para o nosso lado, entrou no quarto, e como a gente está há pouco tempo aqui no comércio, trabalhando, ainda estamos de parte de construção atrás, fazendo, e está tudo praticamente bagunçado, sabe quando a pessoa mora, está hospedado, ali, mesmo fase de trabalho, ainda construindo a casa, tudo. E daí muito bagunçado o quarto. E eu via da visão igual estava. E eles reviravam, pegavam as roupas, jogavam no chão e puxavam, olhavam debaixo das camas e vasculhando tudo. E eu sei que eles deixaram, irmãos, esse comércio, os quartos, tudo bagunçado. E eles me olhavam assim, eu não olhava de frente, olhava de lado. E não levaram nada. E aí eu peguei e disse, meu Deus, eu perguntando para Deus, meu Pai, deixa eles me verem, O que eles estão procurando? Aí eu pensei em dizer assim, vocês estão procurando joia, vocês estão procurando ouro, algo de valor? Nós não temos, eu queria justificar para eles, nós estamos há pouco tempo nesse lugar aqui, por isso está bagunçado aqui o nosso quarto, está em construção, nós estamos praticamente morando aqui de maneira não confortável, Eu dizia para ele que não tinha recurso, o dinheiro que tinha estava na gaveta, que nós tínhamos estava ali, Eu nessa preocupação, na visão, para contar para eles, Só que algo não permitia eu conversar com eles. Eu sei que eles bagunçaram tudo revirando. Quando eles foram saindo, abriu-se uma ala assim, e eles foram pelo corredor, passou entre duas prateleiras e o outro passando direto. Aí quando eles chegaram perto da porta, algo prendeu os pés dele. Quando ele travou assim, ele não sabia se ele descia a escadinha que tem ou se ele não tinha mais a autoridade, a capacidade de voltar e nem ir para frente. Ficaram parados. Quando eles ficaram parados, eu levantei a vista e perguntei, ei moço, o que vocês vieram buscar aqui? Vocês não levaram nada, vocês reviraram. Aí eu comecei a falar com eles, e os dois de costas. Aí eles disseram, eu disse, vocês não vão sair daqui, me deu assim aquela autoridade, vocês não vão sair daqui sem dizer o que vocês vieram pegar, porque nós não temos ouro. Aí foi a hora que eu justifiquei, não temos prata, não temos nada de valor, O que vocês vieram pegar aqui neste local, Aí eles falaram fortemente, eles disseram, olha, nós somos o ladrão do tempo, Falaram com todas as letras, O ladrão do tempo, nós viemos aqui roubar o tempo de vocês, a nossa missão é de roubar o tempo das pessoas, então nós viemos aqui. Aí deram-se uma gargalhada e saíram. E aí eu despertei, Então eu despertei assim, muito assustado, como se fosse real.
Então, o que que eu tiro de conclusão dessa visão, né? O ladrão do tempo, né? Aí quando eles estavam conversando, quando eles estavam falando, tudo estava se esclarecendo na minha mente. Quem já teve visão espiritual sabe como é. É tudo no intelecto, irmão. É a nossa mente. É a nossa mente que ela entra em transformação. Não precisa tu abrir tua boca. As respostas, a pergunta vem no teu intelecto e a resposta ela vem em seguida, tá? Eu creio que no mundo espiritual vai ser assim também. Eu creio que quando nós chegarmos, irmão, na glória, a gente não vai precisar conversar, a gente não vai precisar falar, porque a gente é espírito, a gente só em olhar, a gente vai decidir o que a gente quer, né? Eu acho que a conversa vai ser, eu entendo assim como a gente tem a visão, né, do mundo espiritual, a gente está em espírito, e eu tinha todas as perguntas, todas as respostas. Quando ele estava falando que era lá do tempo, ia como se fosse passando um filme na minha mente. A situação de hoje que está, né, irmãos? O nosso tempo é roubado, irmãos. Nós perdemos muito tempo, inclusive uma das armas, né, de Satanás que tem sido muito, que tem conseguido êxito, irmão, é em roubar o tempo das pessoas. Às vezes a gente tem tempo, né, para a gente ficar no nosso celular, né, nas redes sociais, mas a gente tem, irmãos, que tirar o nosso tempo para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Nós temos que dividir o nosso tempo, querido, porque o que acontece? Às vezes a gente, né, trabalha, e aí quando aquele pouco de descanso que a gente tem, a gente vai para o celular, pesquisar umas coisas atrás do outro, né? Vai pesquisando, e o tempo passa e você não ora, você não lê a palavra, não busca a Deus, né? E então o que acontece? O tempo passa, as horas passam, e para ter comunhão com Deus é preciso ter a porcentagem do tempo do Senhor, é preciso ter conversar com Ele, é preciso ter a intimidade, né, para poder ter a autoridade para vencer nessas últimas horas. Você vê que a juventude de hoje, antigamente, né, eu calculo mais ou menos 10 anos atrás, a gente conversava com um jovem, né? O jovem gostava de orar, tinha o ciclo de jovem de oração. Hoje em dia, irmãos, a gente marca a oração, o pessoal não comparece, da juventude não comparece. E aí às vezes eu fico pensando como será, né, a igreja do futuro. Mas a gente pensa como ser humano, né, irmãos? Mas tudo está no controle de Deus, né? E eu creio que o Senhor Jesus ele está às portas, né? Então, irmãos, concluindo aqui a minha visão do tempo, então eu creio que era o Senhor despertando para mim mesmo, tirar mais tempo para o Senhor, buscar mais, né? Porque nós tomamos conta de uma congregação, né? Somos pastores dessa congregação, eu juntamente com minha esposa, a gente toma conta dessa congregação. Nós temos poucos membros, mas é uma responsabilidade imensa, e nós estamos a cada dia mais fazendo o melhor para o Senhor, orando, levantando pelas madrugadas, quando nos despertamos, né, para a gente vai orar logo, né? Eu costumo dizer assim, irmão, quando você despertar daquele sono e começar a olhar para o teto assim, né, sem saber o que fazer, é o Senhor te despertando, irmãos. Às vezes você está indisposto, né, mas é um sacrifício. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, não, a noite ela ficou para dormir, não foi para ficar acordado, não foi para orar, né? A noite ficou para dormir, exatamente, a noite ficou para dormir. E quando você se dispõe a perder um pouco do seu sono, você vai ganhar muito mais. Simboliza um sacrifício, né? Não é que a oração pela madrugada ela tenha mais poder do que uma oração durante o dia, não é isso. É porque ela faz parte de um sacrifício, justamente porque a noite ficou para dormir. Mas quando você se dispõe a um sacrifício para o Senhor, e é gostoso buscar a face do Senhor, é gostoso tirar o tempo do Senhor, quartinho de oração, né? Você na sua casa, busque, né? Eu cheguei tempos, irmãos, que eu trabalhava no supermercado e que eu tinha que orar no banheiro, quando a situação estava difícil, alguma coisa surgiu, eu tinha que entrar no banheiro e ia orar, buscar o Senhor, né? Ali rapidinho, que é poucos minutos,
Então é aquela coisa, quando a pessoa é dependente do Espírito Santo, ela sente quando tem uma barreira, o mundo espiritual, porque nós, queridos, nós estamos nessa terra, nós temos essa grande guerra, né? A carne contra o espírito. Essa guerra ela vai ser constante, tá? Essa guerra ela só vai cessar quando o Senhor Jesus nos arrebatar, ou quando o Senhor nos chamar em particular, né? Que o Senhor tem chamado já muitos. Aí sim, irmãos, aquele lugar que está prometido para nós, que está garantido, é um lugar, irmãos, é tanta surpresa. A Bíblia diz que é o que o olho nunca viu, o coração nunca sentiu, é o que Deus tem preparado para nós. Então essa fé inabalável, ela gera a esperança, né? Quem tem esperança tem tudo, a esperança do porvir. Nós cremos, a fé é algo inexplicável. A fé é algo que você não pode medir, você não pode medir a fé do teu irmão, né? A Bíblia diz que quem tiver fé, mesmo pequenininha, ela é capaz de ter a autoridade, é capaz de ter a confiança, né, irmãos? Então eu quero dizer para vocês, amados, que vão assistir esse vídeo, priorize o seu tempo, tá, irmãos? Porque o ladrão do tempo foi solto na terra. Vocês veem, igreja, amados, que o tempo tem sido roubado, as famílias já não se entendem mais, vai almoçar, tá com o celular na mão, ninguém está mais, as festas de fim de ano, você vê cada um no seu celular, longe, entendeu? E nós precisamos nos policiar, irmãos, nos aquecer. Nós vamos à casa do Senhor, às vezes você diz assim, este culto foi frio, não senti nada. Por quê? Porque Deus, ele é racional, né? O Espírito é racional. Então o que a sua mente estiver cheia, ela vai refletir. E às vezes você vai com a mente toda cheia de jogos, de tudo que não presta do mundo, né? Os crentes que são viciados no filme, Netflix, todas as redes sociais, tudo que não presta, então ele vai com a mente bloqueada. Quando chega na igreja, ele fica esperando o poder do pastor, o poder do alto. Só que para Deus operar, é preciso nós abrir o coração. Aí o que acontece? Ele fica lá sem força, sem coragem, né? Não glorifica, não. Ali, irmãos, eu tenho observado nos cultos ultimamente, às vezes eu percebo claramente, estou pregando aqui, às vezes vejo que a pessoa está ali no corpo dela, mas a mente dela está em outro lugar, parece que ela está aérea. É o que diz a palavra de Deus. A semente, quando é que o inimigo rouba a semente, irmãos? Ele rouba a semente quando é no ato da palavra, né? Ela pode cair em terra fértil e germinar, alguém que vai receber, mas tem outros não, que está desapercebido e perde a semente, perde de receber a palavra de Deus, de frutificar, tá, irmãos? Então fica aqui, né, um alerta. Nós vamos estar nesse canal aqui trazendo mensagem, trazendo edificação. Eu tenho para você, irmão, um grande testemunho que eu passei, vou contar para vocês. É um testemunho muito grande sobre a época do Covid. Foi no começo de 2021, né, irmão, que o Covid começou, né? E eu passei por um período muito difícil. Eu e a minha esposa fomos juntos para o hospital. E então eu vou contar para vocês, relatar. Eu vou fazer 3 vídeos e vou estar colocando por parte, para o vídeo não ficar muito grande, parte 1, parte 2, parte 3 desse testemunho do Covid. O que Deus me mostrou no hospital, o que Deus fez, a minha chegada lá, como foi o proceder, que eu passei por essa grande experiência, irmãos. Eu até os 44 anos, né, eu nunca tinha ido em um hospital. E a primeira vez que eu fui no hospital foi quando essa doença Covid, né, atingiu o Brasil, o mundo. Então, grandes coisas Deus mostrou lá, muita revelação, muito sonho, muita edificação. E tudo foi para a glória do nome do Senhor. Aí o Senhor disse que ia me dar lá experiências para todo o meu ministério. Eu saberia aconselhar desde uma criança até um ancião. Então, meu testemunho é muito grande. São muitas coisas, irmão, sobre o reino de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a oferta, sobre dízimo, sobre eu caí num vale, né? Eu vou contar depois direitinho. E quando eu saí,
né? Aí alguns irmãos da igreja falaram: olha, eu quero que tu conte teu testemunho aqui na igreja, tal. E o Senhor não permitiu. O Senhor me falou lá que não era para mim contar o testemunho somente nas pregações, somente toda vez que eu estivesse ministrando a palavra de Deus, conforme aquela plateia, porque o Senhor ele sabe, irmão, qual é o público que veio, né? Qual é o público que está naquela reunião ali, o que o Senhor quer falar, né? A reunião da casa de Deus não é uma reunião qualquer que você leva programada ali, olha, vai ser assim, assim. Não, a reunião de Deus, só o Espírito Santo sabe quem vai estar lá. Então o Senhor disse: olha, teu testemunho tu vai contar, a cada lugar que eu te levar, tu vai contar a parte que for realmente de necessidade àquele público que está ali presente. E assim eu faço, todas as vezes que eu prego, eu vou contando uma parte. Por isso mesmo é impossível, irmãos, de eu contar esse testemunho da parte do Covid, os arrebatamentos, os sonhos, as visões, né, que eu tive no período que eu tive no hospital. É impossível eu contar, né, todo, porque eu acho que dá mais de 3 horas de vídeo ou mais, né, principalmente no culto. Tinha que ser um culto exclusivo para testemunho, mas eu vou relatar, né, por partes, e os irmãos que quiserem acompanhar, em breve eu vou estar contando a primeira parte, né. Quando eu saí do hospital, eu anotei tudinho, assim, as partes das principais que o Senhor me mostrou, que o Senhor queria que eu realmente contasse, né? E aí eu vou fazer por partes, tá, irmãos? Tem pessoas que não acreditam, né? Não acreditam em visão, não acreditam em sonhos, acham que é coisa da mente da pessoa, né? Inclusive alguns enfermeiros, né? Às vezes eu contava assim para os enfermeiros lá e eles: é assim mesmo, isso dá alucinações, porque não entende, irmão, o mundo espiritual, o mundo não entende, né? Mas tinha algumas pessoas evangélicas lá que choravam imediato quando eu começava a contar que Deus me mostrou, entendeu, irmãos? Então eu vou terminar aqui nesse pequeno testemunho, né? Eu vou colocar o título como O Ladrão do Tempo, que foi exatamente o que essa visão foi me mostrada, tá bom, meus irmãos? Um abraço, a paz do Senhor Jesus para todos, tá? Deus abençoe. Se inscrevam sempre no nosso canal, que nós vamos estar trazendo sempre conteúdo verídico, vamos estar trazendo programações da igreja, orações, tudo que nós estiver fazendo, né? A gente vai estar postando aqui nesse canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.